primeiro modelo que eu vou ensinar é o recorte princesa, que é um dos mais usados aí. Então, a primeira coisa a se fazer é pegar a base, que já foi testada para ver se está certinha no corpo, e transferir ela para outro papel, constando aqui as penças da cintura e do busto. Aqui na base eu tenho o raio do seio. Na transferência de pensa aqui eu não vou precisar do raio. O que é importante aqui é o ápice do seio, que é esse ponto aqui no encontro das duas penças. O recorte princesa, ele começa aqui mais ou menos no meio da cava. Existem algumas formas de medir esse ponto aqui, onde vai começar o recorte. Algumas pessoas pegam a fita em pé assim, ó, e medem toda a cava e vê a metade dela, dobra a fita e vê onde que dá a metade dela. Outras pessoas pegam assim, ó, mede aqui do finalzinho do ombro até o final aqui da cava, o início da cava no caso, e colocam a metade. Vê onde é a metade, digamos aqui, ó, tá dando 9,5. Pega assim. Metade, né? Aqui nessa reta vai e marca, ó. Então, existem essas duas formas de medir, deve ter outras, mas eu conheço essas duas. Agora, a forma que eu faço, que eu gosto de fazer, é no olho. Então, eu acho o ponto aqui que eu acho que fica mais bacana e vou no olho e vou marcando. Aí, aqui é um pouco arredondado. Esse formato desse recorte é dessa maneira, ó. Pode vir daqui pra lá. Contrário também, ó. Aqui já tô fazendo o formato do recorte. Poderia ser mais embaixo, poderia ser mais em cima. Aqui o ponto exato é você que decide. Mas sempre tem que vir até o ápice do seio. Então, primeiro eu desenho e agora eu vou recortar somente até aqui o ápice do seio. Eu já vinquei aqui um lado da pence para facilitar, então quando eu encostar esse lado nesse, ou seja, quando eu fechar a pence, vai abrir ali o valor, ou seja, eu vou transferir o valor que tá aqui para lá, ó. Então, aqui passa a não existir mais nada e a pence passou para cá em formato de recorte. E aí é só colar aqui onde estava a pence. E agora, para dar continuidade ao recorte, eu tenho que retirar esse miolinho aqui da pence. Só que antes de fazer isso, uma coisa muito importante de se fazer é colocar o fio do tecido. Nesse lado de cá, porque agora as partes vão separar aqui. Nesse lado de cá, eu posso usar essa linha aqui como fio do tecido, porém esse aqui tá sem referência. Então, antes de tirar aqui, eu já meço o fio do tecido. Posso escolher qualquer valor aqui que dê nessa parte aqui, ó. Então, tô colocando aqui, ó, 20 centímetros. Aí, eu venho cá em cima, 20 centímetros. E vou traçar uma linha reta. Então, aqui eu já tenho o fio do tecido desse lado de cá. Quando eu separar as duas partes, esse aqui não fica sem referência. Então, agora eu vou recortar esse miolinho aqui, ó. Antes de eu terminar de cortar aqui, eu lembrei de uma coisa também muito importante que deve marcar. É o ápice do seio. Você vai marcar aqui, nessa parte e nessa de cá. Aqui, como tem a dobra do papel, fica fácil. Mas desse lado de cá acaba se perdendo, ó. Porque na hora da montagem da peça no tecido, é bom que esses dois pontos estejam marcados. Quando eu fecho a pence aqui, costuma dar um dentinho, vai ficar faltando um pouquinho de tecido ali. Então, o ideal é fazer isso aqui, ó, encostar a régua
nessa parte de baixo e na parte de cima e traçar uma nova linha. É um pedacinho à toa, mas às vezes faz falta no tecido. E agora eu vou recortar e montar aqui para você ver. Antes de montar a peça, faltou tirar aqui, ó. Às vezes fica um biquinho grande, então tem que tirar o excesso aqui, ó. É só cortar esse excesso. E essa peça, o segredo maior dela na hora da costura. Aqui eu vou dar uma ligeira explicação, mas tem outros segredinhos nessa peça. Um deles é esse: você montar a primeira parte de baixo, aqui é na marcação do ápice e na parte de cima. Então seria mais ou menos assim, ó, na costura, né? Que é só a montagem no papel para explicar. O papel é um pouco duro, aí tem que ir ajeitando para dar, mas na hora da costura dá certinho. Aqui já dá pra ver, né, que o volume que tinha aqui na pence passou pra cá em formato de recorte, ó. Tá alto do mesmo jeito como eu falei na primeira peça lá, onde tinha a pence. Vou mostrar a peça mais de perto para você ver o volume que continuou ali. Então, ó, aqui, ó o volume que tem. Ou seja, a pence agora está em formato de recorte princesa. Aqui eu só coloquei 1 centímetro de margem de costura, porque pode até colocar um pouco mais se quiser para ficar mais seguro na hora de costurar. Mas porém, depois que terminar, tem que tirar o excesso e dependendo da margem que você deixar aqui, tem até que dar uns piques para não ficar atrapalhando o formato que é feito aqui arredondado. E a mesma marcação que tinha no molde, eu passei para cá, ó, de um lado e de outro, para depois juntar essas partes aqui. Então, na hora de juntar as peças, vai ser igual eu expliquei na modelagem. Aqui embaixo, aqui no meio e aqui em cima. Como agora eu vou passar um ponto de franzir nas duas partes, normalmente essa daqui que às vezes sobra um pouco, mas eu vou passar nas duas só para garantir e vou passar bem rente ao risco aqui. Não vou passar em cima dele não, um pouquinho para fora aqui do lado da margem, mas bem rente nas duas peças. Para depois que eu juntar ponta, meio e ponta, o que sobrar, o que tiver maior, eu vou dar um leve puxadinha no franzido para embeber. Às vezes nem precisa de puxar, só o fato de passar o ponto, ele já junta um pouquinho o tecido. Agora eu vou passar uma costura bem rente ao risco que eu falei anteriormente, no ponto mais largo aqui da máquina, que é o ponto de franzir, para na hora, depois se eu precisar puxar, já tá passado o ponto aqui, antes de juntar as partes. Então, agora eu vou alfinetar aqui embaixo, aqui no meio e aqui ponta com ponta, aqui em cima. Eu alfinetei, como eu falei, ó, ponta, meio e ponta, e eu percebo que o lado de cá está sobrando bastante aqui, ó. Então, o que que eu posso fazer aqui? Distribuir bem a linha que eu puxei, que eu passei do lado de cá, ó, ou até mesmo tirar. Se ela estiver sobrando muito, eu posso tirar essa linha e aí acomodar bem o lado de cá, ó, e às vezes eu vou ter até que puxar um pouquinho para ela ajeitar melhor aqui nessa parte.
aqui do alfinete para baixo tá sobrando um pouquinho, mas é muito pouquinho. O problema todo mesmo é aqui em cima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esticar bem essa linha que eu passei do lado de cá, ou até mesmo tirar, se eu ver que não tá resolvendo, eu posso tirar essa linha, que é um franzido, ponto de franzido sai fácil, é só puxar. Pra ajeitar bem certinho aqui, ó. E na hora de eu alfinetar, eu alfineto onde que eu risquei, e não perto da costura que eu passei, bem no riscado mesmo, como se fosse a costura, simulando a costura. Então, depois que eu ajeitar bem o tecido um com o outro, aí eu vou alinhavar. Eu posso acabar de alfinetar aqui, depois afastar um pouquinho o alfinete para cá e alinhavar aqui próximo ao riscado, para na hora de eu costurar, não costurar em cima do alinhavado também, que é uma opção. Eu já alinhavei, então depois que eu alfinetei toda essa parte, eu vim com alinhavo com os pontos bem pequenos e fiz isso em vermelho para ficar mais fácil de visualizar, e fiz o mais próximo possível de onde eu vou costurar, ou seja, onde estão os alfinetes aqui. Agora eu vou tirar os alfinetes e vou alisar bem o alinhavo para não ficar nenhuma preguinha, e depois eu vou passar a costura onde está riscado aqui, que é onde está o alfinete. E agora, com o ponto da máquina no ponto normal, eu vou passar a costura onde foi riscado e vou começar por esse lado aqui, que eu acho mais fácil, porque é o lado que deu um pouquinho mais de folga. E aí eu vou costurando e passando o dedo para ajeitar a costura. Se ficar embaixo, ficar um pouquinho de preguinha, tem que ir ajeitando para não dar essa preguinha. Antes de tirar o alinhavo, eu vou verificar do outro lado para ver se a costura tá bem feita, se não deu nenhuma preguinha, nenhuma falha. Depois que eu verificar isso, aí eu vou e retiro o alinhavo. Como eu não costurei em cima do alinhavo, é só puxar. E agora eu vou tirar também a costura que eu fiz de ponto de franzir, para não ficar com excesso de costura aqui, e também ajeitar melhor na hora de passar ali no ferro. Agora, nessa parte mais arredondada aqui, eu vou dar alguns piques. Tem pessoas que dão piques assim, corta assim. Eu gosto de dar piques dobrando tecido assim, cortando em V, mas eu não vou cortar muito tombado, quase reto, sem pegar aqui na costura, deixar mais ou menos uns 3 milímetros, ou um pouquinho mais, antes de chegar na costura ali. Vou virar o outro lado, que não pegou no tecido de cá. Assim. Aí faz em vários lugares aqui, mais nessa parte arredondada aqui, ó. Eu dei os piques, olha. E tem várias maneiras de fazer o acabamento aqui. Você pode fazer passando overlock antes mesmo de juntar as partes,
ou zigue-zague também. Você pode fechar, depois passar overlock ou zigue-zague. Você pode passar viés, então tem várias maneiras de fazer. Eu vou passar o zigue-zague e vou passar o zigue-zague menorzinho que eu tenho ali, que é o mais estreitinho. Se você for passar o overlock, você vai abrindo assim, ó, porque o overlock vai comer um pedaço do tecido, e aqui quanto mais estreitinho deixar, melhor, mas não a ponto do tecido abrir, tem que deixar pelo menos um meio centímetro ali, mais ou menos o que eu deixei aqui, ó, até um pouquinho mais se quiser, mas não pode chegar muito próximo à costura, mas também não pode deixar muito excesso de tecido, porque o excesso de tecido é que faz com que a peça não fique bem aberta do outro lado, pode ficar dando preguinhas, fica feio, né? Então, fazendo dessa forma dá certo. Agora então vou passar o zigue-zague bem rente à costura, o zigue-zague menorzinho que eu tenho ali na máquina. Se por acaso der alguma preguinha aqui, o que você pode fazer é passar, mas é coisa bem pouquinha mesmo, só para ajeitar. Aí vem com a pedra, uma madeira, coloca em cima para assentar melhor. Então aqui a costura ficou bem assentadinha. Tem uma manchinha aqui que é do risquinho, não parece que é um pontinho, mas não é. É o risquinho que eu dei. E aí eu gosto de jogar a margem de costura pro lado de cá. E aí, se você quiser, você ainda pode passar uma costurinha de pesponto bem na beiradinha aqui para dar o acabamento final. O recorte princesa, ele é cheio de segredinhos, porque é a técnica, né, aplicada junto com a experiência. Então, quanto mais você for praticando fazer o recorte princesa, mais você vai pegando as suas próprias técnicas, seu próprio jeito aí de fazer. Aqui, por exemplo, antes de passar o zigue-zague, você pode dar uma costurinha onde é o ápice do seio, de uns 2 a 3 centímetros mais ou menos, só para reforço. É uma técnica que você pode aplicar. Não é obrigatório, mas ajuda a evitar que esse pedaço aqui, por causa de acomodar o seio, venha a esgaçar, venha a querer abrir. Aí você pode passar uma costura de reforço só nesse pedacinho. Então, tem várias maneiras de fazer, mas o resultado final tem que ser igual para todos. Tem que ficar com bom acabamento e bem assentado as costuras.